Oi, meu dia charmoso, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, esse é o Caverna Dev, eu sou o André Lima e esse é o Pickle Rick. E aqui nesse canal a gente fala pra caramba sobre Python. Especificamente hoje a gente vai continuar a nossa já querida série dentro da série, que é esse aplicativo de agenda de contatos que nós começamos há muitas aulas atrás e esse já é, se não me engano, o 5º vídeo. Então fica aquela dica aí, se você perdeu os outros 4 vídeos, eu sugiro que volte, eu vou deixar o link para eles aqui embaixo. Assiste aí no 1,5, 2x que vai dar legal. Se você já é um seguidor cavernoso aqui do canal, você já vai deixar aquele like maneiro aí porque você gosta do nosso trabalho e nada mais justo do que dar aquela força aqui pros irmãos. Se por outro lado essa é a sua primeira vez por aqui, obrigado pela sua visita, espero que goste, continue e volte. E eu também quero te convidar para ficar até o final do vídeo. E aí, se você gostar do meu conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com um coleguinha, etc e tals. Mas só resta a nossa querida produção rodar a vinheta para a gente ir pro vídeo de hoje, porque tem muita coisa para conversar. Bora lá, produção, roda a vinheta. Bora cair para dentro então? Antes de começar, eu tenho que te dar um recado. Não sei se você já notou, mas nós estamos já bem perto do final da nossa playlist Python iniciante. Sim, tudo que é bom chega a um fim. Então vou me permitir, neste e nos próximos vídeos até acabar a série, me alongar um pouco mais e passar daquele limite máximo de 25 minutos que eu tinha tentado estabelecer, mas que eu também falhei em alguns momentos. Ok, esclarecimentos feitos. Você sabe que o vídeo vai ser um pouco mais longo dessa vez. Espero que isso não seja um problema para você. Bora lá então, sem perder mais tempo. A primeira coisa que a gente vai começar a fazer nesse vídeo é continuar da onde a gente parou. No vídeo passado a gente implementou a salva contatos, que nos permite salvar os contatos persistindo-os dentro de um arquivo. Agora a gente quer fazer o processo inverso, a gente quer ler do arquivo de volta para dentro do programa. Para isso nós vamos então implementar agora a função chamada carrega contatos. Como parâmetro, mais uma vez, ela recebe um nome arquivo, que por default vai ser o agenda.txt, e o que a gente vai fazer é usar o gerenciador de contexto do Python, então with open file nome arquivo. E em qual modo nós temos que fazer isso? Ora, nesse caso agora a gente precisa de fazer em modo leitura, portanto R. Nós também precisamos de atribuir aqui uma variável, uma referência que será usada para acessar esse arquivo dentro do gerenciador de contexto. No caso, nós vamos repetir o que fizemos anteriormente, então sfagenda. Só para refrescar nossa memória aqui, a forma como nossos contatos são salvos dentro desse agenda.txt, ou seja lá qual for o nome que a gente quiser dar para o nosso arquivo que vai armazenar os contatos, é esse aqui, é um CSV. Então, o primeiro campo é o nome do contato, o segundo seria o sobrenome, o terceiro a data de nascimento e, finalmente, o telefone. Cada linha armazena esses 4 campos separados por vírgula. Então, o que eu imagino que a gente pode fazer aqui é criar uma variável que eu vou chamar de contatos, você pode dar o nome que você preferir, e dizer que ela é o retorno de fagenda.readlines, que é um método que vai retornar para a gente todo o conteúdo de um determinado arquivo, mas isso dentro de uma lista. E essa lista, cada elemento dela vai ser uma das linhas desse arquivo que foi lido com este método. Então, neste momento, quando essa linha executa, o que contatos vai ser basicamente isso aqui. Se a gente vier aqui no nosso arquivo, a gente pode simular o resultado daquele método da seguinte forma, olha. Contatos vai ser uma lista contendo 2 strings, em que a primeira string é a primeira linha e a segunda string é a segunda linha. A terceira seria a terceira, a quarta, assim sucessivamente. Porém, o grande objetivo dessa função é repopular aquela lista agenda que nós usamos lá dentro do nosso loop, em que cada elemento é um dicionário. Então, na prática, o que este carrega contatos deveria fazer é retornar uma lista de dicionários onde cada dicionário é um daqueles contatos, exatamente no mesmo formato, o nome contato, sobrenome contato, data de nascimento e número telefone. Essas mesmas chaves que a gente tinha usado aqui das linhas 76 a 79. Então o que a gente pode fazer agora é iterar cada um desses elementos dentro dessa lista contatos, pegando cada um desses campos e construindo um dicionário com eles, para no final a gente remontar a nossa lista de dicionários. Então o que eu vou fazer aqui é um for linha em contatos. Aliás, antes de entrar nesse loop, o que a gente vai precisar é de um dicionário, que eu vou nomear de contato. E para evitar confusão, contatos aqui de novo, vamos renomear esse contatos para linhas. Então aqui dentro do nosso for vai ser for linha em linhas. Beleza, então nesse ponto aqui a gente sabe que linha é uma daquelas linhas, sendo 4 valores separados por vírgula.
Então o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, a gente pode usar o método string split, passando como parâmetro a vírgula, para indicar que nós queremos partir uma string, no caso a linha, em todo momento que ele achar uma vírgula. Da seguinte forma, olha, linha.split, passando como parâmetro a string vírgula. Só para ficar muito claro aqui o que isso vai fazer, suponha que linha nesse ponto aqui seja isso aqui. Suponha que isso aqui seja uma variável A. A então vai ser igual a isso aqui, beleza? Então a gente está transformando uma string em uma lista de strings, sendo que cada elemento da lista é aquilo que está entre uma vírgula e outra. E é entre uma vírgula e outra, porque esse é o parâmetro que a gente está passando para o split. Então a gente pode apagar essa linha, essa aqui também, e a gente vai trocar esse A aqui por uma outra coisa. Que outra coisa? Aqui nós vamos usar um unpacking. Já que a nossa linha split vai ser uma lista com 4 elementos dentro, nós vamos então passar 4 variáveis recebendo o resultado disso. A gente viu isso em uma aula lá atrás, o nome disso é unpacking. Então basicamente aqui eu vou dizer que nome, sobrenome, data nascimento e telefone é igual a linha.split passando, né, a vírgula como sendo o ponto de quebra. Com isso feito, então, agora das linhas 59 e 62, eu vou atualizar esse dicionário que eu criei aqui na 56, que é um dicionário vazio por enquanto, com esses dados. Então, eu vou dizer que contato, nome contato, vai ser igual a nome, o sobrenome, sobrenome, data na data e telefone no telefone. Muito bem, nesse ponto, então, a gente conseguiu já recuperar um contato do arquivo de volta para o nosso programa, mas a cada vez que a gente faz isso, ou cada vez que a gente itera este loop, nós precisamos de salvar esse contato de volta em algum tipo de lista, porque é isso que a gente quer retornar depois aqui na linha 68, quando nós chamarmos a carrega contatos. Então, eu também preciso aqui, antes de contato, criar uma agenda igual a uma lista vazia. Continuando, então, nesse ponto em que a gente acaba esse loop aqui, a gente constrói esse contato, o que nós queremos dizer é que esse contato agora tem que ser salvo dentro de agenda. Portanto, como a última instrução aqui, ainda dentro do nosso loop for, o que a gente tem que dizer é agenda append esse contato. Mas eu acabei de reparar aqui um pequeno equívoco da minha parte. Na verdade, esse dicionário contato ele deveria estar dentro do for loop. Então, a cada iteração, né, quando a gente recomeça, nós sobrescrevemos, né, a variável contato, começando com um dicionário vazio, a seguir a gente popula esse dicionário com alguma coisa e, finalmente, adiciona esse dicionário à nossa lista de agendas. Ou melhor, à nossa lista de contatos. E a última coisa que resta a ser feita aqui, então, é fazer a carrega contatos retornar essa agenda, que agora vai estar populada com todos os contatos que ela achou dentro do nosso arquivo. Então, return agenda. Se isso aqui funcionou bem, o que a gente pode fazer agora na linha 72 é, em vez de simplesmente começar com uma agenda vazia sempre, é começar com seja lá o que carrega contatos devolve. Mais uma vez aqui nessa chamada de carrega contatos eu poderia escolher passar um nome diferente para a agenda, ou melhor, para o arquivo que representa, né, que armazena os nossos dados de agenda, mas eu estou preferindo não fazer isso. O mais importante de tudo, como sempre, é testar para ver se as coisas estão funcionando. Vou executar o programa, até aqui nenhum erro, tudo bem. Então, se tudo que a gente fez funcionou e eu mandar listar os contatos, eu deveria ver 2 contatos aqui, vamos ver? E vou lá, funcionou. A gente está finalmente conseguindo ler contatos de dentro de uma agenda, de um arquivo, de volta para o nosso programa. Ótimo, nosso programa está funcionando da maneira como nós esperávamos, mas, a bem da verdade, tem muita coisa aqui que a gente precisa de dar uma rebuscada, melhorar um pouco, deixar o código mais pythônico. Não sei se você reparou, mas tem algumas coisas meio bobas que nós estamos fazendo. Então eu quero gastar aí os próximos muitos minutos atacando essas questões, justamente para te passar essa sensação, essa ideia de que qualidade de código é importante. Não basta simplesmente resolver o problema que foi colocado à sua mão. Você tem que se preocupar em produzir um código mais pythônico possível. Só uma observação. Ainda assim, depois de todas as melhorias que eu vou fazer aqui ao longo dos próximos minutos, o nosso código ainda não vai ser o mais pythônico possível, porque tem muita coisa, muito macete que não foi visto dentro da nossa playlist Python iniciante, justamente porque não seria mais o conteúdo básico para iniciantes, seria uma coisa mais intermediário para avançado. Então, portanto, não faria sentido eu usar algumas técnicas aqui. Eu vou ficar mesmo dentro do conteúdo que foi passado dentro dessa playlist, mas mesmo assim você vai ver que dá para dar uma melhorada aqui em algumas coisas. Para começar, isso que a gente fez aqui na linha 58, nós criamos um dicionário vazio e depois nós populamos esse dicionário. Fazer isso é algo muito comum em programadores bem iniciantes. Imagino que
pelo fato de que esse seria como se fosse o processo lógico. Bom, primeiro eu preciso de criar um dicionário, depois eu preciso de popular esse dicionário. Mas o Python não requer que você faça isso em 2 comandos separados. Nós poderíamos muito bem fazer isso aqui, ó. Primeiro a gente pega todos os atributos que nós estamos tentando pegar, como fizemos aqui, e a seguir a gente cria um dicionário chamado contato, igual, abre e fecha as chaves, né, que representam um dicionário, e a seguir colocamos aqui a chave seguido do seu valor, e é claro, depois do valor a gente precisa de uma vírgula antes de informar a próxima chave. Você vê que eu fiz isso aqui em linhas separadas, porque isso melhora a legibilidade do código, mas você também poderia ter feito assim. Todos os pares chave-valor em uma linha só, uma atrás do outro, mas isso piora a legibilidade. É muito mais fácil você bater o olho nisso aqui e ler com facilidade o que vem a ser esse contato do que se você tentar colocar tudo em uma linha só. Da mesma forma como fizemos isso aqui, na verdade, a gente também pode fazer o mesmo aqui embaixo. Dentro da operação 1, quando nós estamos criando o dicionário, né, o novo contato, nós não precisamos de fazer isso em 2 passos. Primeiro criar um dicionário vazio e depois criar cada uma das chaves. Então vou fazer a mesma coisa aqui bem rapidinho para você ver o resultado. Então tá aqui, você vê que é exatamente o mesmo raciocínio e tudo bem o valor ser uma chamada ou uma função? Sim, tudo bem, não tem problema nenhum você colocar isso dentro aqui das chaves que limitam ali o seu dicionário. É legal também a gente deixar um espacinho antes e depois, melhora um pouquinho mais a legibilidade, mas isso é um pouquinho de frescura, você não precisa de fazer isso se não quiser. Eu gosto, então eu fiz aquilo lá e vou fazer aqui também. Subindo aqui um pouco mais, agora a gente vai olhar para a nossa salva contatos, porque tem algo que dá para melhorar bem bacana aqui dentro desse for loop. Na verdade, a gente não precisa de um for loop aqui. Existe um método de string chamado join, que seria juntar. Para te explicar esse método, eu acho melhor mostrar do que falar. Então eu vou abrir aqui primeiro um console Python, tá? Eu fiz isso aqui no meu terminal do PyCharm, mas você pode abrir o terminal local do seu sistema. E eu vou definir aqui um dicionário. Vou chamar esse dicionário de D e definir dentro dele 3 pares chave-valor. A, valor 1, B, valor 2, C, valor 3. Ora, nós sabemos que D.values devolve um iterable contendo apenas os valores de cada uma das chaves. E como eu ia dizendo, existe um método em strings que te permite juntar outras strings separando-os por uma outra string. É quase como se ele fosse o contrário do método split. Vamos olhar de novo aqui para o nosso arquivo agenda.txt. Lembra que com o split a gente consegue pegar uma string como essa aqui e dizer que nós queremos separá-la a partir de uma determinada string que ocorre várias vezes dentro dela. Nesse caso aqui era vírgula. O join vai permitir a gente fazer o contrário. Permite a gente pegar um iterable que tem várias strings separadas, como por exemplo seria André, caverna, essa data e esse telefone, cada um sendo um elemento do iterable, e juntá-las todas formando uma única string que seria como isso aqui. E como que a gente usa esse método? Primeiro você tem que começar dizendo qual é o separador, que agora vai ser o que vai juntar essas strings. No meu caso aqui, a vírgula. Depois desse objeto string, porque de fato isso aqui é um objeto string, você bota o ponto, porque você vai chamar um método, chama o método join e passa para ele como parâmetro o iterable que contém as strings separadas que agora você quer juntar. No caso aqui eu vou passar o d.values, que é esse iterable aqui como nós vimos. Quando eu dou um Enter, vamos ver o que acontece. O que isso aqui retorna para mim é uma string formada por cada um desses valores, que também eram strings, isso é importante, né? Esse iterable precisa ser um iterable de objetos strings, mas agora separadas, ou melhor, juntadas por esse objeto aqui que chamou o método join. Sabendo disso, a gente pode voltar aqui agora na nossa salva contatos e substituir essas 4 linhas aqui por uma única linha, que vai ser o seguinte. Só por comparação, primeiro eu vou comentar essas 4. E agora, para mim, linha vai ser o objeto string, vírgula, chamando o método join, passando como argumento para esse método o dicionário contato.values. E me diz se isso aqui não é melhor do que isso aqui. Primeiro a gente tinha que criar uma variável linha que era uma string vazia, depois a gente tinha que fazer um loop montando o conteúdo dessa linha a cada iteração e no final a gente ainda precisava de remover a vírgula que ficava sobrando. Muito laborioso, né? Muito tedioso. Agora, a única coisa que você precisa é usar o método join de uma forma esperta. Bora fazer mais melhoria nesse código? Tá precisando. Vamos dar uma olhada como que tá aqui o nosso módulo agenda.contatos.py. Nós já estamos com 104 linhas e nós nem implementamos todas as funcionalidades. No momento que a gente só tem o salvar e o listar prontos, que são as operações 1 e 3, mas a operação 2, que inclusive está um pouco errada, 4, 5, que também está errada, ainda faltam ser programadas. 6, é claro, não precisa porque ela faz parte da condicional do nosso loop, mas de qualquer forma isso significa que o nosso código ainda tem muito o que crescer aqui e ele já está bem grande. Isso para mim demonstra que as coisas estão um pouco desorganizadas.
Por exemplo, na tua casa aí, quando você vai organizar o seu guarda-roupa, você coloca todas as sungas, gravatas, camisas, ternos, tudo numa gaveta só? Ou você coloca cada coisa em um lugar onde faz sentido e você sabe que é lá que você tem que procurar por aquilo? O mesmo raciocínio a gente pode aplicar aqui na organização do nosso código. Não faz sentido a gente ter primeiro um monte de funções e depois vir a lógica principal do programa. E se a gente precisar de crescer aqui para colocar algumas constantes ou exceções, que são coisas que eu já estou prevendo aqui que eu vou precisar na próxima melhoria que eu quero fazer aqui nesse vídeo, ficaria tudo aqui bagunçado, jogado em um único módulo. Então, o que eu gostaria de fazer para organizar melhor as coisas aqui é justamente separar isso em arquivos diferentes. Vamos fazer isso aí. No momento, o que faz sentido é separar todas as nossas funções, né, que são utilitários, são coisas que estão facilitando a nossa vida, em um módulo separado. E a gente permanece com a lógica principal do programa aqui. Então, o que eu vou fazer é aqui dentro da nossa pastinha app agenda contatos, botão direito aqui sobre o nome do diretório, new Python file. E aqui eu vou criar o arquivo chamado utils. Quando eu faço isso, o PyCharm já adiciona o .py porque eu selecionei um Python file ali. E agora eu vou recortar todas essas funções daqui e colá-las aqui. Mas repare que a gente tem um probleminha logo de cara. Primeiro, que dentro dessas funções nós estamos constantemente usando a função exit do módulo sys. A mesma coisa para datetime. E essas funções não estão importadas aqui. Então eu também preciso desses imports. Recortar daqui e colar aqui. No entanto, quando a gente volta aqui para o agenda contatos, nós vemos outros problemas. As funções que antes estavam aqui, eu não consigo mais chamá-las, porque o Python não sabe onde elas estão mais. O que eu preciso fazer para corrigir isso, obviamente, é algo que já foi feito aqui diversas vezes, que é importar essas funções de algum outro lugar para dentro desse módulo. A única diferença é que esse import agora é sobre uma coisa que nós criamos e agora está no módulo utils. Mas tem sim algumas formas diferentes de como nós poderíamos fazer isso. Uma delas seria dizer import utils. E aí, todas as vezes que eu vou usar uma das funções que estão lá declaradas dentro desse módulo utils, eu diria utils.carrega contatos. Você vê que imediatamente aqui o PyCharm já parou de reclamar, porque agora eu estou dizendo que estou puxando essa função de dentro desse módulo que está importado. Então eu poderia sair fazendo isso para cada uma dessas funções, mas eu acho que isso é uma digitação desnecessária. Então uma outra forma de fazer isso seria from utils import. E aí você sai colocando os nomes de todas as funções que você vai precisar usar dentro desse módulo. Por exemplo, carrega contatos, vírgula, obtém e valida atributos, vírgula, salva contatos. Você vê que o PyCharm até dá uma ajudada aqui à medida que você vai digitando. E aí você não precisa mais de colocar esse utils ponto, o nome da função. Agora, sempre que o Python vê esse carrega contatos aqui, ele sabe que se refere a isso. O mesmo para obter e valida, o mesmo para salva contatos. A propósito, você também poderia fazer isso em linhas separadas, desta maneira aqui. Inclusive, há quem diga que esta seria a forma mais pythônica. E eu gosto porque torna as coisas um tanto quanto mais explícitas. Mas existe ainda uma terceira forma de se fazer a mesma coisa, que seria isso aqui. Apenas uma linha com um asterisco. Esse asterisco significaria tudo. No entanto, isso aqui já é uma forma um pouco mais desencorajada e eu concordo que não é tão pythônico assim, especialmente nesse caso nosso. Por quê? Repare que aqui dentro do módulo Agenda Contatos, nós estamos usando apenas 3 funções que estão declaradas dentro do módulo utils. Mas o módulo utils possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o momento, 7 funções declaradas. Significa que tem muita coisa que está aqui que não faz sentido, não preciso de ser incluída dentro do namespace, isso é, dentro das coisas que este módulo aqui conhece. Se, por outro lado, no seu código você tivesse certeza que o módulo utils, tudo que está dentro dele, de fato, seria em algum momento, pelo menos uma vez, utilizado dentro desse agenda contatos, aí sim faria sentido, eu não diria que é algo ruim. Mas nesse caso aqui, não considero uma boa prática usar o import tudo de dentro do módulo utils pelo motivo que eu expliquei. Então eu vou voltar para esse modelo aqui, é um modelo que eu estou confortável com ele, mas na prática todas as formas que eu mostrei aqui funcionariam bem. Como sempre, o mais importante, testar e ver se está funcionando. Já vou começar testando justamente a opção de listar, para ver se a gente ainda está listando, certo? Estamos. E agora eu também vou testar salvar mais um contato. Vou adicionar o contato do Rick Sanchez, está lá, mais um contato salvo. Listando, vamos ver se a gente tem 3 contatos. Sim, temos 3 contatos. Vou sair do programa, vou executar o programa mais uma vez para ver se está tudo em ordem. E logo de cara a gente tem um bug. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos olhar para o nosso agenda.txt. Ah, sim, repare que temos aqui alguns espaços sendo introduzidos de uma forma incorreta. Então vamos ver por que isso está acontecendo. Na verdade, não é muito difícil de entender por que isso está acontecendo. Vamos olhar com bastante cuidado aqui para o nosso arquivo agenda.txt, que vai dar para entender que a cada linha o Python vai salvar
cada um dos valores separados por vírgula, e após o último valor, ou seja, após o telefone, ele vai acrescentar uma quebra de linha, certo? O que isso significa na prática do ponto de vista de Python é que existe um caractere aqui ao final que é oculto para nós, seres humanos, né? Mas existe, de fato, aqui um caractere que o Python vai ler como um _n, que é aquele caractere de quebra de linha, que inclusive é o que nós realmente salvamos aqui na linha 49 da nossa salva contatos, agora dentro do módulo utils, é o que nós adicionamos aqui ao final da linha. Isso significa que quando o nosso programa executa a carrega contatos, o resultado da linha 56 é que o telefone, na verdade, vai ser toda essa sequência de caracteres aqui, incluindo a quebra de linha. Em nenhum momento nós estamos aqui tratando isso, removendo esse caractere de quebra de linha. A gente pode fazer isso muito facilmente através de um ponto strip. Se eu voltar para a nossa agenda aqui agora e remover essas linhas em branco que não eram necessárias, e remover também esse _n que eu adicionei aqui, e executar o programa mais uma vez. Bom, já executou sem dar nenhum erro, que já é um bom sinal. Nós vamos mandar listar. Nós vemos agora que os dados dos contatos aparecem, inclusive eu percebo que agora tem apenas um espaço aqui, enquanto anteriormente haviam 2. Se a gente tentar salvar mais um contato, fulaninho de tal, nascido em 1º de janeiro de 2023, com um telefone qualquer, vamos mandar listar mais uma vez, tá lá. Eu vou sair do programa, verificando aqui o nosso arquivo, parece que tudo deu certo, mas eu vou executar o programa mais uma vez, e listar mais uma vez, e sim, parece que agora tudo está indo bem. E já que a gente está aqui dentro da carrega contatos, tem mais uma coisa que é muito interessante observar, que precisa ser melhorado nessa função. Se você reparar, eu mudei aqui o nome do nosso arquivo agenda, na verdade para _agenda.txt. Eu vou executar o programa de novo e ver o que acontece. Temos um erro. O arquivo não foi encontrado. Por quê? Porque esse método está sempre esperando encontrar o agenda.txt. Se tal arquivo não existe aqui nesse mesmo diretório onde esse módulo executa, que é o appagenda.contatos, o Python não tem o que fazer. Ele vai lançar uma exceção. Então a gente tem que se prevenir contra essa exceção. E você poderia estar pensando, muito fácil, podemos colocar um block try e um except aqui embaixo, capturando o erro file not found error, e a gente printa a mensagem para o usuário dizendo que, olha, o seu arquivo não existe, não dá para continuar, sai do programa. Isso certamente funcionaria para capturar a exceção, mas na verdade o que você estaria fazendo com isso é que o seu usuário nunca conseguiria usar esse programa pela primeira vez. Todas as vezes que essa linha 7 aqui do nosso agenda_contatos.py executar chamando a carrega contatos, o arquivo nunca vai estar lá. Essa estrutura try except que nós poderíamos criar aqui sempre vai nos levar para dentro do bloco except. O programa sempre vai printar a mensagem dizendo que o arquivo agenda.txt não existe e sair imediatamente depois disso, tornando assim nosso programa essencialmente inútil. Então, na verdade, o comportamento correto aqui do carrega contato seria, em primeiro lugar, verificar se um arquivo com o nome arquivo existe dentro do nosso diretório e, caso não exista, criar um. Isso significa, então, que a gente precisa verificar quais são os arquivos que existem aqui no nosso diretório. Como que a gente pode fazer isso? Se você se lembra lá da nossa aula sobre manipulação de diretórios e arquivos, tanto o módulo OS quanto o módulo pathlib podem nos ajudar aqui nessa questão. Eu vou preferir usar o módulo pathlib, especificamente a classe path dentro do pathlib. Então, from pathlib import path. A seguir, de novo aqui dentro da minha carrega contatos, eu vou começar criando uma variável arquivos, que é uma lista vazia, e eu faço um loop for iterando todos os itens que eu encontro dentro do diretório atual, usando a pathlib.iterdir. Como eu estou interessado apenas em arquivos e não em potenciais subdiretórios que poderiam existir aqui nesse mesmo diretório, eu estou usando o método isFile, que retorna true apenas para aquilo que for arquivo. Então, ok, nesse momento aqui eu vou ter arquivos sendo uma lista com todos os arquivos que eu tenho localmente, e a única coisa que eu preciso saber é se entre esses arquivos existe um com o nome agenda.txt. Então eu vou perguntar if nome arquivo in arquivos. Neste caso, eu posso seguramente abrir esse arquivo em modo leitura, então eu vou apenas indentar todo o código que a gente já tinha escrito aqui dentro da nossa função debaixo dessa condição. Por outro lado, se o arquivo não existe, o que eu tinha dito anteriormente é que a gente poderia simplesmente criar esse arquivo aqui agora. E tudo bem, nós poderíamos fazer isso, criar um arquivo vazio. Mas na prática nós não precisamos fazer isso. Agora eu me dei conta que a salva arquivos, ela sempre está abrindo o nosso arquivo em módulo W, que é o módulo write. Significa que se o arquivo não existe no momento em que o arquivo for salvo, ele vai ser criado já. Então, em vez de se preocupar em criar um arquivo, nós podemos simplesmente retornar uma lista vazia. E por que nós temos que retornar uma lista vazia?
Porque lembre-se que aqui no Agenda Contatos, essa nossa função carrega contatos, ela é chamada justamente na hora que nós estamos fazendo o assignment para a variável agenda, que deveria ser uma lista, seja vazia ou seja já populada com o que quer que exista dentro do nosso arquivo. Outra coisa aqui, repare que aqui eu não preciso de uma cláusula else explícita, desta forma aqui. Isso funciona também, tudo bem, mas não é necessário. Por quê? Ora, porque se esse if aqui for positivo e nós executarmos todas essas condições, uma vez que a gente chega na linha 75, a função já retorna o que quer que a agenda seja e sai completamente dentro dessa função. Então, claramente, nós nunca executaríamos a linha 77. A única chance que a linha 77 tem de executar e retornar uma lista vazia é se justamente essa condicional aqui retornar falso e, portanto, nós nunca vamos ler nada de dentro de um arquivo e vamos retornar uma agenda vazia. Mais uma vez eu quero testar esse código. Se eu mandar listar, tem que estar vazio. De fato está vazio, a gente não tem nada, porque a nossa a nossa carrega contatos retornou uma agenda vazia neste ponto. Para garantir que as coisas estão funcionando, eu vou salvar aqui um contato rapidinho, o que deveria forçar o nosso programa a criar um arquivo agenda.txt com esse contato dentro. Vamos ver. Ok, criei um contato qualquer, vou sair do programa e tá lá. O nosso programa de fato criou aqui mais uma vez o arquivo agenda.txt com nossos dados. Se eu executo esse programa de novo e mando listar, nesse caso infelizmente não está listando ainda, o que significa que temos mais um bug para investigar e corrigir. Tá vendo como programar a mesma coisa simples é desafiador? Mas nesse caso aqui foi fácil de identificar qual é o problema. É justamente esse loop for aqui. Quando eu estou fazendo o append do item, na verdade eu tenho que fazer um append do nome do arquivo e não do objeto path, que vai ser criado sempre que a gente faz isso aqui. Então a única alteração que eu preciso de fazer é item.name. Executando o código mais uma vez, eu vou mandar listar. Tudo bem, a gente tem aqui o nosso contato sendo exibido. Eu ainda vou fazer mais uma micro melhoria com relação a isso aqui, esse procedimento que nós fazemos, que tem a ver com aquilo que eu falei na aula anterior. Uma função deveria fazer uma coisa e apenas uma coisa muito bem. Eu não acho que é interessante a nossa carrega de contatos ter que se responsabilizar pela lógica de verificar se o arquivo existe ou não. Ela deveria simplesmente consumir uma outra função que diz para ela se o arquivo existe ou não. Então o que eu vou fazer é recortar essas linhas de código daqui, vou criar uma nova função chamada arquivoexiste. Para economizar tempo, já criei aqui a função, mas basicamente a mesma lógica que a gente já tinha ali em cima, então nenhuma novidade. E aqui, em vez de termos o que tínhamos antes, eu apenas faço uma chamada dentro da nossa condicional a arquivoexiste, passando como argumento para essa função o nome arquivo, porque ela precisa, é claro, do nome do arquivo para verificar, né, se o arquivo está lá ou não. Então, basicamente é isso. Nosso módulo utils agora tem mais uma funçãozinha de utilidade para o nosso programa. A gente já pode agora deletar esse novo agenda.txt que foi criado e renomear o nosso antigo agenda para o nome certo, para voltar a usá-lo. E antes da gente finalmente partir para a implementação da funcionalidade de pesquisar, tem mais uma coisa que eu quero melhorar no nosso código. Esse vídeo tá os bichos, né? Uma porrada de melhoria de código aqui. E o que eu queria atacar agora é justamente isso que nós temos feito. O fato de estarmos terminando o programa durante as validações não é algo nada amigável com o usuário. Um programa que se propõe a fazer o que nosso faz deveria, no mínimo, dar ao usuário a chance de colocar de novo a entrada dele, porque pode ter sido um engano, ele pode ter apertado um Enter sem querer antes de começar a digitar alguma coisa. A gente pode melhorar isso aqui para ser um pouco mais amigável. E a maneira como eu acho que a gente pode fazer isso aqui é através de exceções customizadas. Tá se perguntando como? Vamos ver. Para começar, então, eu vou criar aqui um módulo que vai servir só para isso, só para codificar as nossas exceções customizadas para o nosso aplicativo. Então, novo Python file. Um arquivo com esse propósito tipicamente recebe o nome de erros, ou exceções, ou exceptions. Eu gosto de chamar de exceptions. Nossa, mas até agora tudo dá português, agora você vai criar um arquivo em inglês. Vou sim. O programa é meu, eu faço o que eu quiser. Nós já vimos lá na nossa lição sobre exceções que para criar uma exceção customizada, basta a gente criar uma classe, dar ela um nome e fazer com que ela seja filha da classe exception. Então eu vou criar aqui uma validation exception, que estende a classe exception. Ah, mas você vai colocar o nome da classe em inglês também? Vou. Eu não faria isso. O problema é seu, eu faço. No nosso caso aqui, a gente não precisa de incluir nenhuma lógica dentro dessa classe, basta ela estar estendendo exception, está de bom tamanho. O que a gente precisa agora é de importar essa exceção que acabamos de criar para usá-la dentro desse módulo. Então, from exceptions, import
Agora a ideia é a seguinte, para cada uma dessas vezes que nós invocamos a função exit do módulo sys, em vez disso o que nós vamos fazer é criar uma validation exception com uma mensagem de erro. Por exemplo, aqui a gente faz uma raise, validation exception, e qual seria a mensagem de erro? Bom, nada melhor do que usar a que nós já vínhamos usando antes, né? Então eu vou simplesmente recortar isso daqui, colocar dentro da nossa validation exception. Posso deletar esse print, e isso significa que junto com o objeto validation exception que o Python vai criar para mim, sempre que isso aqui acontecer, eu tenho então essa mensagem que eu posso acessar posteriormente aqui dentro do programa, e nós vamos fazer isso. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui rapidinho para todos os outros casos em que nós usamos a sys.exit. Só quero dar um detalhe especial aqui para valida data, onde nós já tínhamos uma except value error, e você vê que não existe nenhum problema dentro de um bloco except criar uma nova exceção. Isso é perfeitamente normal. Qualquer código Python válido é válido dentro de um bloco except também. Muito bem, então agora em vez de sair do sistema abruptamente, nós estamos lançando a nossa própria exceção. Mas se a gente rodasse o programa agora, o que ia acontecer é justamente aquele primeiro estado antes da gente usar o system.exit, que era o programa crashar do nada, sempre que um erro de validação acontecesse. Claro que a gente não quer isso. Então, para que eu fiz todo esse esquema? Bom, agora que eu sei que uma validation exception, que é uma exceção que eu criei, vai acontecer sempre que um erro de validação também acontecer, o que eu posso fazer é alterar um pouco a lógica da valida atributo, porque é na valida atributo que nós chamamos as validações. Ah, só um detalhe, antes da gente fazer isso, deixa eu voltar aqui em cima. Repare que agora o módulo sys não está sendo mais usado em momento nenhum aqui. Significa que nós poderíamos simplesmente deletar essa linha, que a gente não precisa mais desse módulo agora. Ok, a minha ideia agora é alterar a valida atributo para ter o seguinte comportamento. Se as validações todas passaram, eu quero que a valida atributo agora retorne true, positivo. E se alguma das validações falhar, eu quero que ela retorne false. E eu já vou te explicar o porquê dessa ideia logo a seguir. Ok, mas continuando aqui, eu sei que se qualquer uma dessas chamadas de validação falhar, significa que o que vai acontecer é uma validation exception, certo? Então eu posso simplesmente criar um bloco try, contendo todo o código que a gente já tinha aqui antes, e agora criar um except para validation exception. Só que eu vou também incluir esse as-er, porque eu preciso fazer uma referência ao objeto validation exception aqui dentro, a fim de printar para o usuário falhou aonde. Por quê? Em primeiro lugar, eu vou fazer print Lembrando que quando nós fazemos isso, printamos um objeto que estende a classe exception de alguma forma, o Python entende que o que nós estamos interessados em fazer é justamente printar esse parâmetro string que foi passado para a classe validation exception no momento que nós instanciamos o objeto exception em questão. Então, muito bem, nesse ponto aqui eu printei para o usuário qual foi o erro que aconteceu, e nesse caso aqui eu também quero return false. Só voltando aqui dentro do bloco try, se todas essas validações passaram, significa que a gente nunca vai entrar no bloco except, portanto retorna verdadeiro neste caso. Mas como que isso nos ajuda dentro desse propósito de permitir o usuário tentar reinserir o valor de um campo outra vez e outra vez e outra vez? Bom, para isso a gente também vai ter que mexer na lógica aqui da obtain e valida atributo. Para ganhar tempo, eu vou programar aqui tudo que eu tenho em mente e depois a gente vai passo a passo explicando o que está acontecendo agora. E basicamente a ideia é a seguinte, eu começo criando uma variável chamada atributo válido, setando ela para falso. Porque em seguida a gente começa um loop que vai executar enquanto esta variável continuar sendo falsa. Essa linha 46 aqui já existia antes, mas repare que agora a variável atributo válida, ela recebe o retorno da chamada valida atributo. Lembre-se que a valida atributo agora é uma função que retorna true ou false. Supondo que houve um erro de validação, significa que na tela para o usuário já vai ser printado o erro, a mensagem de erro em si, explicando qual foi o problema, mas a atributo válido também continuará sendo falsa, o que também força printar na tela essa mensagem dizendo para o usuário informar mais uma vez o nome atributo, seja lá o que for, se for o nome, o telefone, a data, etc. E isso volta aqui no começo do loop, dando ao usuário uma nova chance, que é exatamente o que a gente quer. Supondo que agora nessa nova chance o usuário acertou, significa que atributo válido vai resolver para true, que também significa que o loop não vai se repetir. Chegando aqui, ele sai e retorna o que quer que foi armazenado aqui em atributo, que foi a entrada do usuário. Vamos testar para ver se isso está funcionando bem? Executando o programa, eu quero salvar alguma coisa e eu já vou errar aqui no nome. Opa, vê que o comportamento é o que a gente queria. Recebemos uma mensagem dizendo que não é possível continuar sem um nome e outra dizendo que a gente precisa informar o nome mais uma vez. Então agora sim eu vou informar um nome. Informei aqui o nosso usuário Super-Homem
e eu vou errar no telefone para ver se a mensagem vai se atualizar aqui com os campos necessários. Legal, ele diz que um número de telefone precisa ser composto apenas por caracteres numéricos e que eu tenho que tentar novamente inserir um número de telefone válido. Você vê que volta justamente aqui para o número de telefone, ele não pede de novo lá desde o nome, sobrenome, etc. Então vamos colocar um número válido agora. Resta saber se isso foi realmente inserido na nossa lista de uma forma bem sucedida. Vamos então pedir para listar os nossos contatos. Parece que foi, hein? Vamos também olhar aqui a nossa agenda. Ah, foi sim. Está lá o nosso novo contato inserido com sucesso. Top! Então agora a gente já consegue oferecer ao nosso usuário essa tranquilidade de poder errar sem medo de ter que ser jogado para fora do programa. Mundão, você vê que eu sou um cara de palavra. Eu disse que o vídeo ia ficar grande e tá. Mas aparentemente nem tanto assim, porque eu também disse que a gente iria desenvolver a funcionalidade de pesquisar neste vídeo. Mas não vai dar não. Se eu fizer isso, o vídeo vai ficar grande demais e aí o propósito é derrotado, né? Então a gente vai parar por aqui e no próximo e último vídeo desta série aqui com relação ao aplicativo de contatos que estamos desenvolvendo, nós vamos finalmente finalizar com essas 3 funcionalidades que faltam: a pesquisar, a editar e a deletar. Beleza? Fica aqui meu compromisso. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha sido útil para você. E também espero que você se lembre de clicar no gostei se você ainda não fez isso. Se inscreve no canal se você ainda também não estiver inscrito e compartilhe com um coleguinha que também está na pegada do Python. Sem mais por hoje, eu agradeço a sua audiência, a sua paciência e te vejo no próximo vídeo. Fechou? Valeus, tchau!